não tem pra ninguém. O mangá de Demon Slayer bateu outra marca histórica. E Masashi Kishimoto disse que não tem nada a ver com Boruto, e eu menos ainda, né? Calma, Calabreso. O produtor de Solo Leveling falou que quer chegar no mesmo nível de Dragon Ball. E o criador de Evangelho quer voltar a fazer peripécias, mas dessa vez lá no estúdio de Haikyuu. A Netflix revelou qual foi o anime mais visto do catálogo em 2025 pro desespero do Pedrinho. E você tá no Omelete Zoom, o seu programa semanal de notícias de anime e outras coisas que não importam. E muito boa tarde, meu amigo André Zuliani. Muito boa tarde, Pedrinho, mais uma vez aqui, agora em papéis invertidos pela primeira vez aqui no Omelete Zoom. Mas o que a gente não vai mudar é falar sobre as notícias mais importantes dessa semana, né? Talvez não tão importantes, mas as mais interessantes, as mais curiosas. Exatamente, Zuli. Muito obrigado por ter aberto aí pra mim. Ei! E agora eu vou entrar com a primeira notícia do dia, que não tem pra ninguém. Eita, aqui, vai com tudo, amigo, vai, fala. Como você bem disse, porque o mangá de Demon Slayer fez aí quantos milhões? 220 milhões de cópias em circulação. 220 milhões de cópias. O que um anime bonitinho não faz, né, O amigo? que um corte de TikTok bem feito com uma musiquinha não faz, porque foi exatamente assim que Demon Slayer furou uma bolha e se tornou um dos animes mais populares da década. Esse carinha aí que você tá vendo, bem testudo, com essa irmãzinha com dentes de lince, que na verdade não tem um background aí muito robusto para render uma história tão popular quanto Demon Slayer se tornou, ganhou aí essa vantagem, porque o anime originalmente já foi pensado para alavancar aí esse mangá e deu certo. Eu nunca comprei um mangá, mas você me deu aí um livro das artes conceituais. Muito obrigado, André Zuliani. E agora eu vou sair por aí pedindo autógrafo para todos os dubladores de Demon Slayer. Demon Slayer que virou um sucesso internacional, mas 164 milhões desse número que a gente falou, dos 220, foram comercializados no Japão, né? Então essa diferença aí, que eu não vou fazer a conta porque eu sou de humanas, equivale ao que foi vendido em todo mundo, né? Demon Slayer é um fenômeno aqui no Brasil também. Tenho certeza que ajudou muito nesse chegar nesses 220 milhões, mas que bom que vendeu, né? 220 milhões, porque o anime, enfim. Mas eu vou te falar, o mangá pelo mangá, eu não sei se ele faria tanto sucesso não, porque o traço não é tão legal assim. Quando eu tava lendo, né, eu terminei a temporada que eu tava assistindo, não sei se foi Mugen Train, enfim, e eu rushei aí, né, o mangá, no caso. E, cara, o traço, assim, a gente vê o arco do Distrito do Entretenimento, que é aquela coisa muito 3D, tudo funcionando, CGI ali no talo. E você vai ver no mangá, não, é uma arte, assim, mais tranquila. Sabe aquelas cenas quando, tipo, o Tanjiro tá com cara de bobão, com a cabeça bem redondona, o olho pequeno? Esse tipo de coisa é muito mais comum no mangá, então, tipo, não é como se a gente estivesse lendo One Punch Man, que também tem uma versão bem mais pobre, no Webtoon, aí chega bem mais glamouroso no mangá, mas Demon Slayer fica ali bem naquela coisa de arte semanal, tem que fazer. O Kyohara Gotoge aí evoluiu bastante com o passar do tempo, mas enfim, se não tivesse o anime, eu acho que o mangá não teria feito o sucesso que fez, não. Nem sempre o anime corresponde ao sucesso do mangá também, né? Porque é o caso de Boruto. O anime não ajudou, o mangá é um pouquinho melhor, mas também não ajuda tanto, e tanto sabem disso que o próprio Masashi Kishimoto, criador de Naruto, falou que ele não tem nada a ver com Borutinho. E eu muito menos, porque eu dropei esse anime muito cedo, mais cedo do que eu gostaria de admitir aqui pra você, meu espectador / ouvinte. Inclusive, um beijo pra todo mundo que tá sempre comentando aí. Thiago Carru, que tá com a gente aqui desde o outro canal. Então, um abraço pra você, que com certeza vai estar vendo esse vídeo. E se você tá sempre aqui com a gente também, comenta aqui pra eu saber seu nome. Vai que um dia a gente se encontra aí. Será que não é um fake do Thiago Romariz pra tentar trazer mais público pro Omelete Z? Não é, porque o Thiago Carru torce pra time grande. Eita! Mas enfim, vamos continuar falando de coisa pequena aqui? Vamos falar de Boruto? Porque, vamos lá. Pra adiantar aqui esse papo, porque o Kishimoto, ele mandou aí uma carta que vai deixar os fãs do Borutinho muito tristes, porque a gente já comentou aqui, tem gente que conhece o Naruto como o pai do Boruto.
Porque é isso, a gente tem que se acostumar que tá vindo uma geração nova aí que nem sempre vai gostar dos mesmos animes que a gente. Mas o Kishimoto disse que o fluxo de trabalho foi completamente diferente. Em Naruto, ele era o responsável tanto pela história quanto pelas ilustrações principais, enquanto o Ikemoto ajudava com algumas coisas, tipo ilustrar cenário e tudo mais. Em Boruto, já muda tudo, porque o Ikemoto é totalmente responsável pela história e pelas ilustrações principais. É realmente o mangá do Ikemoto, que aí só nasceu, claro, graças à mente genial do Kishimoto, que perdeu várias oportunidades de desenvolver a Sakura aí corretamente. Até passando um paninho aí pro nosso querido Ikemoto, porque esse problema da Kaguya apareceu ainda na mão de Kishimoto, tá? Foi ainda em Naruto. Então ele só aproveitou esse pontapé inicial aí, mas olha, eu vou ser muito sincero com você, caro espectador, caro ouvinte, caro Pedrinho. O mangá, ele tem seu valor, tá? O mangá é interessante porque ele vai direto ao ponto, tem boas lutas, só que o anime de Boruto, meu amigo, é melhor a gente não falar disso, né? É melhor a gente pular. Vamos pra próxima notícia? Pra Vamos gente não falar ficar falando mal das coisas aqui? Vamos falar de outro anime aí que tem um hype um pouco exagerado por tudo que entrega. Me perdoem aí os fãs de Solo Leveling, mas vamos combinar que essa história bebeu demais em outras fontes e perde um pouquinho aí originalidade com o passar do tempo. O anime ainda tá muito bom, mas daqui a alguns aninhos a gente vai sentar aqui e ter uma conversa franca e você vai concordar com a gente de que poderia ter sido melhor? Olha, me agrada, mas de fato, o que você falou é muito verdade. Ele bebe muito de outras fontes, mas é que Hunter aí x então. Hunter! Mas aí é o que você falou de geração, né, amigo? A gente falou, pô, tem gente que conhece o Naruto como o pai do Boruto. Tem gente que, com certeza, um fã de Solo Leveling talvez nunca tenha lido ou assistido Hunter x Hunter. Nem a versão de 1990, nem a de 2011. E será que tem gente que acha que o Goku do Z é o Gokuzinho do Daima mais velho? Porque tem gente que só viu as thumbs, só viu o trailer, talvez não tenha assistido nenhum nem outro e não saiba a verdadeira história dos Saiyajins, que é realmente um dos animes mais populares aí de todos os tempos, com folga. Principalmente aqui na América Latina, a gente comentou aqui em outro vídeo que tem até novela mexicana com pôster do Goku. Quem não gosta de Dragon Ball, pô? Só que aí. Tem que ser muito ruim pra não gostar de Dragon Ball. Só que aí rolou o seguinte: um produtor, o Atsushi Kaneko, que inclusive veio aqui na CCXP ano passado, um grande abraço, Kaneko-san, foi um prazer ter falado com você. Só que ele disse o seguinte: Me chama pra ver a sua entrevista lá, porque tá no Bom Site tá Omelete. no bom site canal Omelete e no Omelete TV, né, que é o nosso canal secundário aqui do Grupo Omelete. Perfeito. E ele disse o seguinte: apesar da recepção incrível, pessoalmente não sinto que a série seja conhecida por todos neste momento. Solo Leveling ainda não é universalmente reconhecido no Japão, afirmou aí o Kaneko pro site Screen Rant. Como japonês vivendo no Japão, o anime ainda não está no mesmo nível de Dragon Ball, One Punch Man ou Naruto. Se houver uma terceira temporada, é aí que eu quero romper essa barreira. Será que uma terceira temporada de Solo Leveling, André Zuliani, pelo que a gente já sabe da continuação dessa história, vai deixar o Jinwoo tão popular quanto o Goku assim? Não. Não vai, né? Nem carisma esse personagem. Pois é. E a história é mais ou menos. Se a gente fala que a história de Dragon Ball é rasa, de Solo Leveling também é, né, amigo? Com certeza. Eu não tenho medo de falar a verdade e não mereceu ganhar como anime do ano de 2024. Não mereceu, de fato, não mereceu. Mas eu acho que ela vai acabar, provavelmente, ou se não acabar na terceira, não vai passar da quarta temporada, né? E tem muita coisa que ajuda Dragon Ball, ajuda Naruto, ajudou o Naruto e ajuda One Piece, que eles ficaram em publicação por muitos anos, né? Então eles são histórias boas, são animes bons e são histórias que permaneceram, tipo, no cerne da cultura pop por muitos anos. Então é difícil você querer competir com isso agora, né? É uma coisa que Demon Slayer talvez furou a bolha por causa da animação, mas porque o mangá também durou um certo tempo. Solo Leveling, assim acaba. Se você para pra ler. Nosso realmente. querido Bruno Silva leu quase tudo em um dia. Quase tudo em um dia e não gostou. Mas é isso. Se você gosta, se você desgosta, a gente não vai ficar aqui tentando mudar a sua opinião. Só que a gente também quer ouvir a sua opinião. Então já deixa aqui nos comentários desse vídeo, porque falando em vídeo, a Netflix revelou que tem muito otaku que não desgruda do controle remoto, Zuliani. Não desgruda do controle remoto e mesmo a gente não gostando de alguns títulos,
esses títulos agradam as pessoas que não saem do controle remoto, ou do celular, ou do computador, porque vivemos em 2025, né, meu Eu já amigo? vi essa lista aí, muitos não me agradam, tá? Então, qual que é? Eu quero ouvir da sua boca qual que foi o anime mais visto de 2025 na Netflix. Sakamoto Days. Tan, 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 tan. Uau! Ele foi visto aí com impressionantes 24,4 milhões de visualizações. E ele só ficou aí à frente de alguns títulos, né, pequenos. Devil May Cry e Dandadan. Dan, 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 dan. Que olha, inclusive os números de Dandadan estão aqui me incomodando, porque vamos lá, Sakamoto teve 24,4, Devil May Cry teve 18,2, que é um número assim realmente impressionante, não esperava essa popularidade, eu sei que Devil May Cry é uma franquia bem grande, né, quem não conhece o jogo, só que Dandadan, que foi tido aí como um dos maiores Nossa. animes do ano passado, um dos maiores lançamentos, Zuzu, ele só teve 7,5 milhões de Não, visualizações. me assusta, tipo, a gente dá uma questionada aqui, né? Enfim. Só que, até porque a gente que convive na bolha dos atacos, né, da cultura pop, a gente via, principalmente o Pedrinho, que é extremamente bem envolvido nesse meio, não se escutava, né? Só se falava em outra coisa quando o Sakamoto Days Pois é. estava em exibição, agora tá passando a segunda temporada, e Dandadan furou a bolha, né? Por causa daquela abertura magnífica. Mas sabe o que eu acho também, pensando aqui rapidamente? Que talvez a divisão Dandadan não tá só na Netflix, né? Sakamoto É é exclusivo. E exclusivo. tem uma questão toda regional, né? A gente já, né, falando assim de indústria, de bastidores, a gente sempre tá conversando com os streamers e eles sempre falam que tem anime que, tipo, explode no México, no Brasil, tipo, não entra num top 10 da vida, sabe? E eu Uhum. acho que essa questão regional pegou muito aqui no Brasil, porque vale ressaltar que essa lista aqui não considera só o Brasil, né? É global. Mas eu tiro muito por evento. Desde a CCXP, Games com Latam e Anime Friends, a quantidade de cosplay de cada uma dessas obras chama muito atenção. Cosplay do Dante a gente, né, sempre vê. De Sakamoto eu vi bem poucos, para ser honesto, mas de Dandadan, meu Deus, todo lugar que você olhava tinha alguém ali De Momo, de né? Momo, de Ocarum, até cosplay do Vovô Turbo dentro da bonequinha lá, a gente viu. E isso é um pouco espantoso quando a gente tem essa realidade, mas eu acho que é isso. O mundo gostou muito de Sakamoto, principalmente os assinantes da Netflix, enquanto o Dandadan, ele é um anime muito cheio de estereótipo de Uhum. anime. Então é mais natural que ele tenha feito sucesso dentro da bolha otaku, como é o caso da Crunchyroll, que é um streaming de nicho. Então eu acho que até que faz meio sentido. Devil May Cry é jogo, então já furou a bolha ao nascer, enquanto Dandadan eu acho que sofreu um pouquinho aí por isso. O que assusta mesmo, que dá causa estranheza, é a diferença, né? Então, não só a diferença de Sakamoto para Dandadan, mas de Dandadan para Devil May Cry. É muito grande a diferença. Mas Sim. enfim, a gente aceita, né? E quem aceitou também foi o Hideaki Anno, que aceitou uma cadeirinha aí no conselho do Project. Minha dicção tá péssima. Production ID, que é o estúdio responsável aí por Haikyuu, Psycho Pass, Attack on Titan e no próprio Evangelion, que é aí a obra-prima do Hideaki Anno, que fez uma coisinha bem chata com os fãs de Gundam, mas a gente não vai falar disso agora. Mas você, fã de Gundam, que tá me vendo ou ouvindo neste momento, eu sei que doeu. Eu entendo a sua dor. Mas Você não tá. tem vídeo aqui no bom site Omelete Z falando sobre esse Gundam? Tem. E Bruno Silva, que é o maior fã de Gundam que eu conheço. Não de- seria Pedro Lobato? Uma fã de Não Gundam? sei, não sei. Eu vou dar essa moral pro meu mano Bruno Silva, Pedro Lobato, que me perdoe. Mas Bruno Silva, que é o maior fã de Gundam que eu conheço, detestou GQX. E a gente tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas eu também ouvi muitos fãs de Gundam falando mal. Não perguntei pro Ron de Star Die Foundation, quando eu entrevistei ele lá no Anime Friends, mas ele também não teve cara de que gostou muito não de GQX. Mas o que a gente tem para falar do Hideaki Anno aí, o pai
de Evangelion? Evangelion, o anime do robozão, entra no robô, Shinji. Ele entrou para o board de executivos do Production ID e agora o pai tá estourado. Ele ganhou um cartão corporativo com o nome dele e parece que vai dar uma chacoalhada aí no estúdio. É, ele vai fazer cinema mais Vai uma vez, fazer né, amigo? cinema mais uma vez, só que ele só entra oficialmente no dia 21 de agosto, que também é um dia bem próximo à data que eu retorno de férias, infelizmente. Só consegui tirar 30 dias. Mas só que o Tomori Tanaka, que é diretor de East Group Holdings, também vai entrar aí no board de executivos do Production ID, que para mim é um dos estúdios aí com mais renome no mercado. Ah, se fez Haikyuu, não tem como errar, né? Só coisa boa. Só coisa boa que também teremos aqui na frente, porque Pedro Henrique Ribeiro vai entrar de férias. Ele vai descansar, vai ter o seu merecido descanso. A gente vai acompanhar. Vocês acompanharam as minhas festas, as minhas férias. Nós vamos acompanhar as férias de Pedrinho aqui também no Omelete Z. Você vai estar acompanhando junto com a gente também, não vai? Estarei, talvez, né? Vamos ver, vai depender do vídeo. Eu ativo o sininho, como eu acredito que o nosso ouvinte barra espectador também faça, então eu vou receber todas as notificações dos principais vídeos que rolam aqui no Omelete Z. Vale lembrar que, apesar de você ser nosso fã, a gente também tem uma galera muito boa produzindo vídeos de games. Então, se você tá ansioso para saber tudo o que tem de novidade, por exemplo, num Nintendo Switch da vida, num Donkey Kong Bonanza e vários jogos que estão por vir aí ao longo dos anos também, curta aqui os vídeos dos nossos gamers, que às vezes aparecem aqui, né? Aparece, e por isso eu tô curioso para saber quem vai ser o meu parceiro nas próximas 3 ou 4 semanas, né? Quem substituirá Pedro Henrique Ribeiro aqui no Omelete Zoom? Você vai ter que voltar aqui na semana que vem para descobrir. Eu não estarei aqui, mas eu conto com a sua participação sempre aqui, galerinha. Beijo grande e até a próxima.